Eu me lembro de um amigo meu, Ícaro, ele era um cara até forte para danar. E uma vez ele se converteu, mas ele era meio resistente. E ele foi numa reunião. Aí na reunião, começou um tempo de adoração assim, ele caiu. Pum! E aí, ele ouviu uma voz assim, dizendo assim: levanta, vai, levanta daí, você não é forte? Levanta daí, você não é forte? E aí depois disso ele se converteu, e ele entendeu que aquela voz, aquela experiência dele era Deus falando com ele, porque ele era tão forte que ele se achava invencível, não precisava de nada, não precisava de ninguém. Precisava, para que Deus? Eu sou o cara, eu sou forte. E mas Deus quando quer alguém, não tem conversa não. Muito doido. Então fica esperto aí. Fica esperto aí. Mas eu tive uma outra coisa também. Essa semana veio um cara aqui da imobiliária, porque ele tinha que olhar ali uns negócios do prédio aqui que está. Aquela portãozinha ali que nunca ninguém usou, né? Você, mas a gente usa, tá bom? Para botar o lixo para fora, né? E tal. E o portão cedeu, né? Ele ficou, aí não abria mais. Aí chamamos, não é o ferreiro, né? Chamamos o cara que mexe com o portão, esqueci o nome. Serradeiro. Chamamos o serradeiro. Aí ele foi lá, mexeu, arrumou. Aí ficou uma semana bom. Aí de novo, né? E apareceu uma rachadura. Aí eu chamei o pessoal da imobiliária para ver. Aí o cara veio aí, o cara olhou assim, bateu o olho e falou assim: isso aí é porque o pessoal construiu aí a parte de cima sem colocar uma barra de ferro, né, por dentro, assim, que tem que colocar e tudo mais para segurar, e você constrói a parte, mas você tem que ter essa barra de ferro. Eu garanto que está sem. Aí o que está acontecendo? Todo o peso está sobre o portão, a parte de baixo, e aí vai pressionando, a força da gravidade, vai pressionando, puxa para baixo, né? Então, essa parte de cima aí, é simples de resolver, tem que derrubar tudo. Derruba toda essa parte de cima, faz a parte do ferro, tá? E aí constrói de novo por cima. Põe lá a barra de ferro e aí vai construir por cima. Porque aí a barra de ferro no meio vai sustentar, vai segurar de fora a fora, vai ser como uma trava segurando, tá? E aí não vai descer, não vai ter mais esse problema. Eu vi isso aí, o cara falou comigo. Aí a gente estava adorando aqui, né, e no tempo ali da oração, né, que o Reis falou para a gente orar, aí veio isso na minha cabeça, essa conversa que eu tive com o cara, né? E aí Deus falou assim comigo: sua vida às vezes é que nem aquele muro lá, eu tenho que derrubar tudo, uma parte dela, para eu poder refazer de novo. Não é legal isso? A vida da gente não é perfeita. E às vezes a gente acha que porque a gente falha, porque a gente não é perfeito, então a gente não tem mais condição de chegar diante de Deus, mas tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez em Jesus. E porque Ele fez em Jesus, todas as vezes que precisar desmanchar alguma coisa na vida da gente, Ele vai desmanchar, mas Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. Porque a nossa vida é que nem um portão. Certo? Essas coisas precisam ser arrumadas para o portão poder continuar abrindo. E assim é a nossa vida também. Beleza? Cara, tudo isso aí, 1 trilhão de coisas acontecendo na hora da adoração. Quero dar uma dica para você, importantíssima. A Bíblia fala para a gente que quando, deixa eu ver, olha aqui, tá bom. A Bíblia fala para a gente que quando o povo de Deus se reúne e a gente está adorando juntos, Deus abença a presença dele no meio da adoração do seu povo.
Então, eu já falei isso com pessoas, inclusive da igreja aqui, com líderes nossos e tudo mais. Em tempo de adoração, em tempo que a gente está junto adorando, não faça qualquer outra coisa. Esteja aqui dentro adorando, a não ser que você vai estar servindo, que aí é a sua expressão de adoração é o seu serviço, né? Preparando alguma coisa, fazendo alguma coisa, mas caso contrário, esteja aqui. Por exemplo, você chega mal, né? Aí você fala assim, puxa, eu preciso muito orar com alguém, ou falar com alguém. Isso é muito bom, a gente tem que ministrar uns para os outros também. Mas às vezes, se a gente participa de um tempo de adoração, Deus trata com a gente naquele tempo de adoração. E a gente termina e fala, cara, Deus... N vezes eu já tive situações assim. De eu chegar e aí no tempo de adoração Deus ministrar para mim. Ministrar para o meu coração, para a minha vida. E as realidades mudarem. Então não perca o tempo de adoração. Uma coisa que eu acho que a gente, hoje, muitas igrejas perdem muito, é fazer essa divisão, né? De achar assim, a palavra é mais importante do que a adoração, porque está pensando na adoração só como música, né? E aí, às vezes a pessoa chega para o momento da palavra, o que é muito bom, é melhor do que não chegar, né? Mas às vezes perdeu um monte de coisa que Deus estava fazendo no tempo de adoração, ok? Então não perca isso, beleza? Muito bem, bom, vamos lá. Eu quero compartilhar com você hoje algumas posturas que nos manterão na busca por Deus. O nosso tema do mosaico é busca implacável. Tá? Nós queremos falar a respeito desse anseio, desse desejo profundo que deve existir no nosso coração por Deus, pela pessoa de Deus e por aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer e aquilo que a gente quer também. Então, eu quero compartilhar com você um texto que eu já até preguei no mosaico alguns anos atrás. Alguns aqui não estavam, mas outras pessoas estavam, então talvez você vá se lembrar dele. Mas eu quero usar esse mesmo texto e as mesmas ideias que alguns anos atrás eu compartilhei com vocês, ok? Relacionados a essa questão, posturas que nos manterão na busca por Deus. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abre lá em Daniel, está no Antigo Testamento. É o último livro dos profetas no Antigo Testamento, Daniel, dos profetas maiores, né? Daniel, capítulo 1. Daniel capítulo 1. Se você tiver com a sua Bíblia, pode ligar ela aí também. Deus, obrigado porque o Senhor está aqui, obrigado porque o Senhor já falou com a gente, mas a gente ainda quer te ouvir mais. Então fala conosco agora através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. O texto diz assim, eu quero ler para você a história, ok? No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, entraram na faculdade da Babilônia então, curso de 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. A servir o rei. 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais
permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, em lugar disso, deu-lhes vegetais, dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, ou seja, depois de 3 anos, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Veja só que história interessante. Essa história ela nos fala a respeito dessa questão relacionada a um período da vida dos israelitas, aonde o Senhor, por causa da rebelião do povo de Israel, estava julgando a nação de Israel. E como forma de Deus julgar a postura deles em relação àquilo que Deus oferecia a eles e dava como direção, e eles não obedeciam, eles foram deportados para a Babilônia. Eles foram escravizados por esse reino da Babilônia, por esse rei chamado Nabucodonosor. E o texto nos diz aqui que entre esses que foram cativos, o rei resolveu que ele queria que um grupo de jovens, grupo de adolescentes e jovens israelitas, fossem levados como escravos, mas para servirem a ele no seu palácio. Então, para servir o rei no seu palácio, não podia ser qualquer escravo, tinham que ser excelentes escravos. Então ele manda procurar jovens que haviam passado na faculdade de Jerusalém, ok? Jovens com conhecimento, jovens instruídos, jovens inteligentes, que nem vocês assim. E dentre esses, então, eles levaram um grupo lá para a Babilônia, e esse grupo foi matriculado na Universidade da Babilônia, para fazer um curso universitário de 3 anos. O curso universitário de 3 anos que eles estariam fazendo na Babilônia eram para prepará-los para que eles pudessem servir ao rei, copeiros e outras coisas do rei. Esses que serviam o rei dentro do palácio, eles eram também conselheiros do rei, ok? E esse grupo de pessoas então faziam um curso, e eles eram formados em todas as ciências da Babilônia, todos os conhecimentos da Babilônia. O problema é que todos os conhecimentos da Babilônia e a ciência da Babilônia envolvia a magia, a necromancia, a leitura dos astros e muitas outras coisas. Ou seja, eles eram formados em magos, ok? Então, quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles terminam o curso deles, a formação deles é de magos. Sabe o Gandalf? Ele é um mago, e eles estavam sendo formados como magos, ok? E eles não tinham como dizer não, nós não queremos, nós não vamos nos submeter a isso,
Nós não vamos nos colocar debaixo do ensino, debaixo da direção, debaixo da orientação, daquilo que a Universidade da Babilônia vai nos ensinar. Isso é muito semelhante a nós, é muito semelhante a vocês, ok? Porque eu já passei dessa fase, né? Mas é muito semelhante a vocês e a maioria da juventude, ok? Que não tem opção, tem que ir para a escola, depois vai para universidade, para a faculdade ou para o cursinho, e você não tem a opção de dizer: não, nós não vamos nos expor a todo o ensino que nos é passado na universidade, nós não vamos nos expor a todo o ensino que nos é passado nas escolas, no colégio, ou seja lá onde você estiver, no cursinho. Você não tem essa opção, você está lá e você tem que receber toda a instrução que lhe é passada ali. E muita dessa instrução que é passada ali, no nosso contexto contemporâneo, é uma instrução secularizada, materialista, onde Deus é deixado de fora da história, onde vocês são ensinados que se você é uma pessoa inteligente, se você está na universidade, na faculdade, ou se você quer entrar numa universidade, numa faculdade, você não pode ficar com esse negócio de fé, você não pode ficar com esse negócio de Deus, porque esse troço é um negócio para gente que não é intelectual, que não pensa, que não reflete, é para gente tapada, gente que se deixa conduzir, gente que é enganada por pastores que na verdade só quer tirar o dinheiro das pessoas. E aí então vocês aprendem um monte de coisas que sempre vão num contínuo estímulo de vocês deixarem o compromisso com Deus de lado, deixarem a fé em Deus de lado, não é? Ou então transformar essa ideia da fé em Deus e do compromisso com Deus num conceito privado. O que é essa ideia de um conceito privado? É que é um negócio que é para você, não é para você ficar pensando e tentando conversar e falar disso com pessoas não, tá bom, você quer acreditar que Deus existe? Tá bom, o outro lá acredita na fada dos dentes, beleza, tá tudo certo, okay? Desde que você não queira tornar isso uma realidade pública. Daniel e os seus amigos estavam dentro desse contexto. Só que nós lemos a história aqui, quando você lê o livro de Daniel, você vai descobrir que Daniel com seus amigos, eles eram buscadores implacáveis de Deus. Eles foram levados para lá, e haviam outros, preste atenção nisso, eles não eram os únicos, ok? O texto diz que foram levados jovens israelitas para lá, jovens, e dentre eles foram levados de Judá. Judá era uma das tribos. Então, eu imagino que deve ter sido levado um grupo de jovens de cada tribo. E dessa tribo de Judá, dessa igreja aí de Judá, tinham 4 deles, que eram buscadores implacáveis de Deus. Eles se conheciam, eles eram amigos, e quando eles chegaram lá, e eles foram expostos ao ensino da Babilônia, expostos aos valores da Babilônia, que eram contrários aos valores que eles tinham aprendido a respeito de Deus, da pessoa de Deus e de quem Deus era, o que eles fizeram? Eles simplesmente não engoliram de boa vontade, eles não tinham como evitar, eles não tinham a opção de falar assim: não, na aula de queromancia, de leitura do futuro através das entranhas dos animais, a gente não vai, nós não vamos nos matricular nessa matéria. Eles não tinham essa opção, eles tinham que estudar tudo que fosse ensinado na Universidade da Babilônia. Então o que eles fizeram? Eles quiseram de alguma maneira demonstrar e deixar claro que, embora eles estivessem ali, embora eles estivessem dentro daquele contexto, embora eles estivessem ouvindo as mesmas coisas que todo mundo estava ouvindo, embora eles estivessem sendo expostos à mesma realidade que todos os demais estavam sendo expostos, eles tinham uma postura diferente em relação a tudo aquilo que estava sendo apresentado para eles. Então, como é que eles arrumam um jeito de mostrar isso? Eles queriam mostrar isso para as pessoas. Você consegue entender isso? A questão não é só que isso tem a ver com uma fé pública, não uma fé privada. Eles queriam mostrar de alguma maneira que eles estavam inseridos naquele contexto, mas que eles não eram influenciados por aquele contexto. Não é essa postura que muitas e muitas vezes a gente assume, ou a gente ouve
as pessoas dizendo que nós devemos assumir, inclusive cristãos dizendo que a gente deve assumir. Não, tudo bem, você crê em Deus, vai para a universidade, mas olha, não fica lá tentando mostrar nada, não. Tem para você, a sua fé, não se deixe influenciar. Não é um negócio só para eles. Eles não queriam que aquela busca deles por Deus fosse privada. Eles queriam que ficasse claro para as pessoas ao redor deles que, embora eles estivessem ali, embora eles estivessem sendo expostos às mesmas influências, eles não estavam fazendo a opção que todos os demais estavam fazendo, de engolir tudo aquilo que a Babilônia estava oferecendo para eles. Então, como eles arrumam um jeito de mostrar isso? Eles falaram: já sei, uma coisa que todo mundo gosta na Universidade da Babilônia é a merenda. Chefia, que hora que é a merenda? A merenda todo mundo gosta. Aí eles falaram assim: pois nós não vamos comer da mesma merenda que todo mundo. E a alimentação que eles recebiam na Universidade da Babilônia era a da mais alta qualidade. Por quê? Porque o rei dizia que era para pegar da mesma comida que era servida na mesa dele e servir na Universidade da Babilônia. Sabe? Não é aquela carninha de soja que serve lá na escola que você tem que comer. Entendeu? Não é aquele pastelzinho micho, né, que você tem que comprar na universidade. Entendeu? Não, era a mesma comida do rei. O rei da Babilônia tinha lá um cardápio da mais alta qualidade. Ele tinha servindo uma Thaís, né? Entendia de cozinha assim, né? Internacional, ok? E o povo ia comer das mesmas coisas. Aí o que eles fizeram? Eles falaram: já sei como é que nós vamos mostrar que nós estamos inseridos no mesmo contexto, mas nós não estamos nos deixando influenciar pelo contexto. O Daniel, talvez o Daniel, não sei qual deles, mas alguém, julgo eu que tenha sido Daniel, deu a ideia: vamos comer legumes e vamos beber água. Você conseguiu entender por que eles querem comer legume e beber água? Ficou claro? Não tem nada a ver com o que essas igrejas por aí afora muitas vezes fazem, ok? Vamos fazer um jejum de Daniel, né? Vamos comer legume e beber água 21 dias, tá? Problema teu, eu vou continuar comendo carne, peito de frango, ok? Porque não tem nada a ver com isso. Não é que é para você fazer o jejum de Daniel porque você vai comer um negócio diferente. Eles estavam fazendo isso porque essa era uma maneira deles demonstrarem claramente para as pessoas que eles estavam inseridos naquele contexto, mas que eles não estavam buscando a mesma coisa que todo mundo estava buscando. Eles eram buscadores implacáveis de Deus. E esse é o desafio que as Escrituras fazem para todos nós. Eu e você somos desafiados também por Jesus a sermos buscadores de Deus em meio à nossa Babilônia. A nossa Babilônia é a nossa cultura, é a cultura que nos cerca, é aquilo que rege a vida da galera, lá da escola, lá da universidade, é aquilo que as novelas apresentam para a gente como sendo normal, é aquilo que a Malhação propõe como sendo a coisa da hora. É aquilo que nos é apresentado como todo mundo faz. Então está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas veja, Jesus desafia a mim e a você numa oração dele, na mesma oração que o rei citou, que ele ora pedindo para que o Pai, para que a gente experimente a vida do Pai, a vida dele em nós, como ele experimenta a vida do Pai nele. Nessa mesma oração, Jesus diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus então está orando por mim e por você. Jesus está orando por cada um daqueles homens e mulheres de qualquer idade, desde criança até o mais idoso, que por causa do Evangelho, se tornam seus seguidores.
pessoas que têm consciência dessa realidade de que Deus interviu na sua história, na sua vida, através da vida perfeita de Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, e através do que Jesus fez, nós então somos reconciliados com Ele. Nós passamos a nos relacionar novamente com Deus, não por causa do nosso esforço, não porque nós vamos fazer campanha, não porque nós somos certinhos, não porque nós não vamos errar, mas por causa daquilo que Jesus fez e que nós aceitamos que Ele fez por nós. Então, cada uma dessas pessoas em todo o globo, em todo o mundo, ok? Do Ocidente até o Oriente, de todas as épocas, de todas as gerações que já passaram e de todas as gerações que ainda vão viver, Jesus ora e intercede dizendo: Pai, se são meu povo, se são meus seguidores, se são meus discípulos, se são buscadores implacáveis da minha pessoa, eu peço que o Senhor não os tires do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno, os livre da influência do mal. Então veja, Jesus não quer nos poupar da Babilônia, ok? Jesus não quer nos poupar da Babilônia. A ideia de Jesus não é a ideia de que se nós somos seus seguidores, então agora a gente não pode estar no mundo, a gente não pode ir para a universidade, a gente não pode ir no colégio, a gente não pode mais se relacionar ou se encontrar com amigos nossos que não sejam do mosaico ou não sejam da igreja. Não é isso que Ele quer. Ele não quer que a gente se transforme num gueto, numa tribo, né? Numa subcultura, né? Certo? Evangélica ou cristã, que só faz as coisas entre nós, e que aí até imita algumas coisas, né? Do mundo, só que é entre nós, então está tudo certo. Não. Jesus fala: Pai, não os tires do mundo. Por que Jesus nos quer no mundo? Ele nos quer no mundo porque Ele quer que a minha vida e a sua vida colaborem com aquilo que Ele está realizando, Ele está fazendo em favor da humanidade, em favor daqueles que ainda não conheceram a Ele. Jesus quer colocar você aonde você está, no seu colégio, na sua escola, na universidade, né? Jesus quis que aquele passasse na universidade, outros aqui, né, entrassem na universidade, porque Ele quer mandar você para a Babilônia. Ele quer que você esteja lá. Ok? Mas, ao mesmo tempo, Ele quer guardar você de toda a influência do mal. Por isso, a mesma Bíblia que fala sobre Jesus orar por mim e por você, por cada pessoa que se torna seu seguidor, para que Deus não os tire do mundo, mas para que Deus os livre do mal, também diz que nós não devemos amar a Babilônia. Nós não devemos amar o mundo. O mesmo João que relatou aquela oração de Jesus, ele escreve uma outra parte da Bíblia, e nessa outra parte da Bíblia ele diz assim: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então veja que interessante. São duas realidades, dois lados de uma mesma moeda, ok? De um lado, Jesus está dizendo: eu quero que vocês estejam no mundo. A minha vida com Deus, a sua vida com Deus, não é uma vida de anjo, certo? Para ser vivida nas regiões celestiais, ok? A minha vida com Deus, a sua vida com Deus é uma vida para ser vivida no mundo. Nesse mundo que Jesus está dizendo aqui, é o mundo da sua criação, ok? Dentro desse contexto do mundo criado, aqui, nesse planeta, nessa terra, nessa realidade, com o nosso horário, ok? Cronos, fazendo as coisas que nós fazemos, indo para a universidade, indo para o colégio, indo para o trabalho, indo para o mercado, indo para a academia, indo se encontrar com os amigos, tomando lanche no McDonald's. Ok? Indo lá, né, no campo de futebol com a torcida do Corinthians, certo? Aonde você estiver, Jesus
Está dizendo assim: eu quero que vocês estejam no mundo que foi criado por mim. Sabe por que Jesus pede para que o Pai não nos tire do mundo? Além do fato dele querer nos usar no mundo para alcançar outras pessoas, ele pede para o Pai não nos tirar do mundo, porque preste atenção nisso, cada milímetro, cada polegada deste mundo criado por Deus é de Jesus. Jesus põe a mão e diz: é meu, eu sou dono disso. A arena do Coringão ou do Palmeiras não pertence aos corintianos, nem aos palmeirenses, é de Jesus, ele é o dono daqui. A academia onde eu treino não pertence aos donos dela, é de Jesus, ele é dono daquele espaço. Cada centímetro, cada região, cada espaço desse mundo criado por Deus, ocupado por projetos que foram desenvolvidos por nós seres humanos, pertence a Jesus. Ele é o dono, ele é o Senhor, de fato, de todas essas coisas. E um dia tudo isso vai ser devolvido para ele. E aquilo que não estiver de acordo com o gosto dele, ele vai desmanchar. Que nem o murinho lá do portão. E ele vai fazer de novo. Ele vai reconstruir do jeito dele. Mas tem um outro lado da moeda. O outro lado da moeda nos diz que a gente, estando vivendo, estando inseridos nesse mundo criado por Deus, não devemos amar o mundo. Mas como é que pode? Como é que Jesus diz que ele quer que a gente esteja no mundo, mas ao mesmo tempo ele diz que pede para o Pai não tirar a gente do mundo, mas aí diz que não é para a gente amar o mundo? É porque esse mundo do qual João está falando que a gente não deve amar, não é a criação de Deus, mas são os valores que nos são apresentados como sendo os norteadores da nossa vida. É o alimento que nos é dado todos os dias para ingerirmos e para construir nosso pensamento. Isso que nos é oferecido, nós temos como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego dizer: nós não queremos comer disso, nós queremos comer legumes. Nós não queremos beber disso, nós queremos beber água. A Bíblia usa a Babilônia como uma figura do governo de Satanás no mundo. Ela aparece lá em Apocalipse. Ela é usada por outros profetas de forma alegórica, metafórica, para falar a respeito desse governo que resiste ao governo de Deus. Então, quando João diz que nós não devemos amar o mundo, o que ele está dizendo é que nós não devemos amar os valores que a sociedade nos apresenta como sendo aquilo que é ideal para a gente assimilar como construtor da nossa vida. A Babilônia de Daniel, como eu falei, ela era formada por esse conceito dos deuses. Eles tinham um panteão de deuses, um deus principal e um monte de outros deuses que eles adoravam e serviam. O principal deus da Babilônia é Yan, né, que é a palavra que vem para Iemanjá, ok? Eles acreditavam que você tinha o controle e o poder sobre elementos da criação. Então isso tem a ver com a magia. Os magos, eles eram encantadores, eles eram pessoas que consultavam os mortos, e essas realidades são apresentadas nas escrituras para a gente como realidades que são opostas àquilo que Deus deseja. E talvez você olhe para isso e fale assim: bom, Ricardo, nada disso aí tem a ver comigo. Como é que é a nossa Babilônia? Eu coloquei 4 realidades aqui que tem a ver com a nossa Babilônia, ok? A nossa realidade atual, que estão diretamente ligados a vocês. Seus amigos acreditam nisso, talvez seus pais acreditem nisso.
Certamente o nosso governo é dirigido por isso. Okay? Os professores das nossas universidades, a maioria deles seguem essa ideia. É o alimento da mesa do rei. Certo? Então, uma realidade é o relativismo. A nossa sociedade é uma sociedade relativista. O que significa isso? Significa dizer que para a nossa sociedade não existe uma verdade absoluta. Não existe. A nossa sociedade é intolerante com essa ideia de você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a verdade de Deus para a nossa vida. Se você estiver dentro da sua escola, se você estiver dentro da sua universidade, se você estiver com seus amigos e você estiver conversando e você se posicionar assim, você vai ser atacado. O pessoal vai mostrar as garras para você. Mas isso é um absurdo, isso é uma arrogância, né? Aí vai falar que a gente é intolerante, né? Vocês são intolerantes. Não é? Por quê? Porque a única verdade absoluta para eles é o relativismo. Então eles dizem, não existe absoluto. Só que quando você faz essa afirmação, não existe absoluto, você já está criando um absoluto. Então, o relativismo é um absoluto. Mas essa questão do relativismo é mais complicada na nossa sociedade, na sociedade de vocês. Por quê? Porque na minha sociedade, na minha geração, melhor dizendo, que agora eu estou inserido na mesma sociedade de vocês, mas na minha geração, o relativismo, ele era um relativismo de ideias. Ok? Na geração de vocês, o relativismo é um relativismo de sentimentos. Ok? O que determina se um fator é verdadeiro ou não para você, não é a lógica da reflexão, que te leva a chegar à conclusão de que aquilo ali é algo aceitável, porque ficou comprovado na minha reflexão que aquilo é verdade. Não, para a geração de vocês, para a geração atual, o que é aceito como verdade para mim, pode não ser verdade para você. E o que eu considero como verdade para mim, e que você pode considerar que não é verdade para você, é definido pelo que eu sinto. Se eu me sinto bem, então aquilo é certo, aquilo é verdade para mim. Para você pode não ser, mas para mim é. Essa é a sua Babilônia, essa é a refeição da mesa do rei. Você vive num contexto onde as pessoas dizem para você, não, você não pode afirmar e querer afirmar para os outros que a verdade é absoluta, que a Bíblia é verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, que só a Bíblia está certa. Não. A Bíblia pode dizer isso aqui sobre a questão da sexualidade, mas eu não sinto assim. Relativismo. Outra característica da nossa Babilônia, da nossa cultura contemporânea, é a pluralização. Ou seja, é esse conjunto de valores, conceitos, sentimentos, ideias, caminhos, alternativas que convivem juntos, que estão juntos. O relativismo, ele gera naturalmente a pluralização. Uma sociedade relativista é mãe, tem como filho a pluralização, porque se não há uma verdade absoluta, então eu tenho que abrir espaços para muitas alternativas, para muitas possibilidades, para muitas verdades, que elas estão, essas muitas verdades são verdades que estão de acordo com um grupo, com o meu interesse, com aquilo que eu gosto, ou que o outro grupo gosta. Essa pluralização, ela se manifesta também, por exemplo, na própria perspectiva da vivência da fé, né? Então você tem uma infinidade de alternativas. Por quê? Porque se tudo é relativo, então você não pode ter um caminho para Deus. Você tem que ter muitos caminhos. Pluralização. Né? Pluralização tem a ver com essa ideia de um mundo plural. Certo? Nós vivemos então num mundo plural. Eu tenho que aceitar
a pluralidade como sendo algo comum, algo natural. E tudo hoje na nossa sociedade é definido assim. Por exemplo, você não, na minha geração, você tinha uma definição comum de família. E aí você tinha as exceções, as outras famílias, as outras circunstâncias, mas você tinha uma definição comum de família, certo? Família monogâmica, o pai, a mãe, os filhos. Mas hoje você tem uma pluralidade de definições de família. Você não pode ter uma. Aí você vê a propaganda na televisão mostrando lá, né, o homenzinho com a mulherzinha e a criancinha, a mulherzinha com a mulherzinha e a criancinha, o homenzinho com o homenzinho e a criancinha, o homenzinho, a mulherzinha, a outra mulherzinha e as criancinhas, não é? Quer dizer, é uma pluralidade de opções do que você define como família, ok? Veja, isso é uma realidade, tem a ver com o meu mundo, com o seu mundo. Não adianta a gente como igreja também se fechar e dizer assim, não, também eu não aceito isso, eu não quero, não, é a realidade. Agora, o desafio é como eu vivo no meio dessa realidade, demonstrando para as pessoas que, embora expostos a isso, eu tenho uma outra referência. É o que Daniel com seus amigos estão fazendo. Outra característica da nossa sociedade é a privatização da fé. O que é que isso significa? A pluralização, que gera essa infinidade de alternativas e caminhos, ela oferece para você, como consequência, a sua individualização. Ok? Fé é uma questão privada, é uma questão sua, não é mais uma questão comunitária. Uma das coisas que isso gera dentro da nossa sociedade é a ideia de que eu posso ser uma pessoa que tem fé, eu posso ser uma pessoa que acredita na Bíblia, eu posso ser uma pessoa que ora, mas eu sou cristão na minha casa. Eu não quero me relacionar com ninguém, eu não quero que ninguém tenha o direito de chegar em mim e para falar alguma coisa, para me dar alguma orientação, me dar alguma direção. Não quero. Por quê? Eu creio assim. É a minha fé. Isso pode funcionar muito bem em qualquer esfera, menos no cristianismo. Porque no cristianismo a proposta de Jesus não é a sua fé, não é a minha fé, é a nossa fé. A proposta de Jesus é uma proposta de comunidade, comunitária. Terceira característica é o hedonismo. O que é essa palavra esquisita, né? É uma sociedade que vive em função do prazer. Você está inserido nisso. Se você está na faculdade, você vai ouvir muito disso. Isso é bobo. Isso te dá prazer? Então faz. Por que não? Que moralismo. É o que a sociedade está apresentando para você. É o que a universidade vai falar para você o tempo todo. É o que você ouve dentro da sua escola. Mas vai te dar prazer. Mas não é certo. Como não é certo? Que moralismo. Larga a moça moralista. Que bobeira. Então essa é uma sociedade que vive em busca do prazer, em busca da satisfação. Eu acho interessante isso. Sabe por quê? Porque realmente nós somos criados por prazer. A gente busca tanto prazer porque nós somos criados para isso, para ter prazer. O problema é que o nosso prazer está em Deus. Nós ansiamos tanto por prazer porque nós somos criados para ter prazer na vida de Deus. E a gente se separou dela. E por isso, nosso coração fica vazio. E aí a gente tenta enchê-lo, seja com prazer sexual, seja com prazer das drogas, seja com prazer da violência, seja com prazer do que for. Aquilo me dá prazer e eu me sinto satisfeito. O problema é que aquela satisfação ela passa logo. E aí você precisa de mais, e de mais, e de mais. E aquilo te escraviza. E aí você já não vive mais livre.
Você é escravo do seu prazer. E é isso que o hedonismo é. Ele nos torna escravos do nosso prazer. Então, como é que a gente pode enfrentar essas coisas? Como é que nós podemos ser buscadores de Deus, implacáveis dentro dessa realidade? Okay? Como nós podemos enfrentar a Babilônia? Olha só, 3 posturas que Daniel e seus amigos tomaram, que eu e você temos que tomar, e eu termino com isso. Ok? 3 Ds. Certo? Hoje a gente quase não usa isso, né? A gente usa muito WhatsApp e tudo mais. Então, mas eu estou aqui na minha geração, né? Minha geração a gente usava muito DDD. Certo? DDD é aquele número que você tem que discar antes para você fazer um interurbano. Talvez a maioria de vocês aqui nunca tenha feito isso na vida, né? Só o WhatsApp e tudo mais. Ok? Mas você tem que usar o DDD se você quiser fazer um interurbano. Não é? Então o primeiro D que eu e você precisamos aprender com Daniel e seus amigos, para que, como eles, a gente possa estar inseridos na Babilônia e não amar a Babilônia, mas sermos livres do mal, é a decisão. Versos 6 a 8 diz que Daniel com seus amigos decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Decisão. Deus nos ama, Deus é poderoso para operar na nossa vida, mas Deus só age na medida que nós decidimos o quanto nós queremos que Ele haja na nossa vida. Deus não nos dá mais dele do que aquilo que a gente anseia ter dele. Ele não nos obriga, Ele não nos violenta, Ele nos dá a medida exata daquilo que a gente anseia por Ele. Por isso Daniel com seus amigos tomaram a firme decisão. Senão nós queremos é Deus. A gente não quer se contaminar com as iguarias do rei. Nós estamos aqui, não temos escolha, nós vamos passar os 3 anos nessa universidade, mas nós vamos passar por ela sendo expostos às realidades que vão nos ser apresentadas, mas nós vamos deixar claro que a nossa decisão é outra. Então, para que a gente seja buscadores implacáveis de Deus, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer é tomarmos a decisão de vivermos no mundo de Deus, sem amar o mundo, sem amar os valores do presente século, sem tomar a forma daquilo que a sociedade diz para a gente que deve ser a nossa vida. Decisão. Decidir por Deus. Segundo, entra a determinação. Versículos de 11 a 13 diz assim para a gente: Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias, não nos dê além de vegetais para comer e água para beber. Depois compara a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Olha que interessante. Daniel fez uma proposta, tomou uma decisão com seus amigos e fez uma proposta. A proposta, o texto nos diz que eles acharam graça diante do homem que cuidava deles, mas o cara ficou com medo de fazer aquilo que ele estava pedindo, porque pode sobrar para mim lá diante do rei. Aí o que o Daniel com seus amigos fizeram? Está vendo? A gente tentou. Olha aí, a gente nem tentou. Está vendo? Mas o pessoal não quis. Também não pode ser desse jeito. A gente não pode ser intransigente também. Bem que a gente tentou tomar a decisão, mas está vendo? Todo mundo deixou. Então vamos deixar por isso mesmo. Não, eles foram determinados. Frente à oposição, frente às dificuldades, não, insistiram. Faça um teste, faça uma prova com a gente. Determinação. Se nós queremos ser buscadores implacáveis de Deus, esse é um sentimento que precisa estar presente no nosso coração.
Nós precisamos tomar uma decisão de que nós vamos andar de acordo com os valores do reino de Deus, nós vamos andar de acordo com aquilo que as Escrituras nos apresentam e sermos determinados a não abrir mão da nossa decisão. Porque você vai ter um monte de amigos dizendo para você parar com essa bobeira. Você vai ter um monte de circunstâncias, situações dizendo para você que, mas não tem nada a ver isso. Você vai ter um monte de decisão, de gente na sua casa às vezes falando, você está ficando fanático. E aí? Aí entra a determinação. O terceiro D é o da dependência. Os versos 17 a 21 nos dizem que esses 4 amigos, eles eram dependentes de Deus, que Deus os fez sábios, mais sábios do que todos os demais. Então a sabedoria deles não era uma sabedoria meramente de estudo, ok? Certamente eles estudavam, mas era uma sabedoria a mais do que aquela adquirida pelo estudo, porque era uma sabedoria que vinha da dependência deles de Deus. Quando a gente estuda, nós podemos ter muito conhecimento, mas não necessariamente sabedoria. A diferença de conhecimento para sabedoria é que conhecimento é o volume de coisas que você adquire, do saber que você adquire, de informações que você adquire. A sabedoria é a capacidade de aplicar na vida aquilo que você conhece. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel sabiam aplicar na vida aquilo que eles conheciam. E essa sabedoria vinha de Deus. Dependência de Deus. Mas há uma outra dependência aqui que eu quero destacar também. Diz que eles foram levados diante do rei e os 4 foram encontrados como mais sábios do que todos os demais. Um pouquinho para frente, você vai ler a história de uma estátua que é construída pelo rei Nabucodonosor, que exige que todas as pessoas da Babilônia curvem-se e adorem aquela estátua, e você vai encontrar Sadraque, Mesaque e Abednego sem se curvar. Daniel devia ter saído para alguma missão, ele não estava lá. Okay? Depois você vai encontrar mais para frente, no capítulo 6, Daniel sendo colocado numa cilada, porque ele tinha uma vida reta, uma vida íntegra, ele fazia tudo de conformidade, de acordo com aquilo que era exigido pelo rei, desde que não se chocasse com aquilo que Deus exigia dele. E aí montaram uma cilada lá, para que o rei decretasse uma ordem, que ninguém fizesse pedido algum a não ser o rei, orasse para qualquer um a não ser o rei. E Daniel, conforme era seu costume, foi orar 3 vezes no dia. E aí entregaram Daniel. O que você encontra ao longo desses textos é que essas pessoas, esses 4 amigos, eles estão sempre juntos. Eu acho que se Daniel estivesse sozinho, na decisão dele, na determinação, a determinação dele talvez não permanecesse por muito tempo. Se fosse só Sadraque, só Mesaque, só Abednego, mas eles estavam juntos. Então eles dependiam de Deus, mas eles dependiam também uns dos outros. Eles dependiam também da amizade uns com os outros. E isso tem a ver conosco, como igreja, tem a ver com a gente como um mosaico. Talvez você possa pensar algumas vezes, e quando a gente chega em épocas como essa, de férias e tudo mais, né, o pessoal viaja, vai para lá, vai para cá, a gente fica meio distante um dos outros, começa a dar aquela desanimada, aquela esfriada, e daqui a pouco a gente começa a pensar assim, não vou não, também não precisa. Não é verdade. Se você quer ser um buscador implacável de Deus, você precisa estar aqui. Você precisa da igreja, você precisa do mosaico. A fé não é privada, a fé é coletiva. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos apoiar uns aos outros. Nós precisamos nos submeter e discipular uns com os outros. Nós não podemos viver isoladamente. Nós não damos conta sozinhos. Então, dependência de Deus, dependência dos amigos. Por isso eu quero terminar essa noite. Eu ia falar que eu quero terminar essa manhã. Eu quero terminar essa noite desafiando vocês a formarem e a formarmos uma sociedade
da cruz. Lembra da Sociedade do Anel? Senhor dos Anéis? No primeiro filme, eles formam uma sociedade. Frodo tem que levar o anel até a montanha da destruição, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Ele precisa ter um grupo com ele. Ele vai carregar o anel, mas esse grupo tem que estar junto. O grupo é diferente. Tem gente que fica pelo caminho, é seduzido pela Babilônia, mas todos eles estão juntos, unidos e comprometidos em torno de uma missão. E eles têm uma busca implacável. Então eu quero terminar essa noite desafiando você, não a formar uma sociedade do anel, mas a formar uma sociedade da cruz. A dizerem juntos: nós vamos estar no mundo sem sermos no mundo. A cuidarem uns dos outros, a se importarem com aqueles que durante a semana não estão em contato com vocês o tempo todo. Nós temos alguns aqui que entraram na universidade, e temos outros que já estão na universidade, outros que estão no colégio ainda. Alguns de vocês tiveram o privilégio de viverem juntos um tempo, estudando juntos, e agora vocês estão separados. Como é que vocês vão lidar com isso? Vocês precisam se juntar em torno da sociedade da cruz. Vocês precisam ter compromisso de cuidar um do outro, de exortar uns aos outros, de usar, seja o WhatsApp, o Facebook, o que for, como uma ferramenta, não apenas para brincadeira, o que é bacana, mas também como uma ferramenta de missão. Dizer: e aí, como é que você está? Pô, e essa semana aí na facul? Como é que está? Está pegando? O que está acontecendo? Pô, e esse seu namoro aí? O que está rolando? Como é que é? Estamos juntos para realizar aquilo que Jesus Cristo está realizando através de nós. Eu gostaria que nós terminássemos aqui com você pensando em duas pessoas. Eu quero que você pense numa pessoa que é do mosaico e que hoje não está aqui. Ninguém é obrigado a estar aqui todo sábado, né? Ok? Ninguém é obrigado a estar aqui todo sábado. Mas eu gostaria que você pensasse: por que ele não está aqui? E como adivinhadores não entram no reino de Deus, você não vai adivinhar porque ele não está aqui. Durante a semana, você vai mandar uma mensagem para ele, telefonar, fazer qualquer coisa e dizer assim: ei, senti tua falta, sabe? Não é cobrar, não é? Não foi no mosaico, hein? Não é isso não. É falar: pô, senti tua falta, sabe? Pô, foi tão legal, mas faltou você lá. Que bacana, tá tudo bem? Tá? Ah, legal. Então estou olhando por você, espero que dê sábado que vem lá. A segunda pessoa que eu quero que você pense é num amigo seu que não é ainda da sociedade da cruz, ainda não foi alcançado pelo Evangelho. E eu quero que você faça desse amigo que vier no seu coração, que você decidir, pelo menos um, pode ser mais que um, o seu jovem alvo desse ano, a pessoa por quem você vai orar todos os dias, pedindo assim: Jesus, encontre. E quando o Senhor o encontrar, me chame para fazer com o Senhor o que o Senhor quer fazer na vida dele. Entendeu? Não estou desafiando você para ficar como um mala, né? Falando o tempo todo com o cara, né? De Jesus ou do Evangelho, tá? Não sabe falar de outra coisa, né? Todas as vezes que você tiver uma boa oportunidade de falar do Evangelho, fale, certo? Mas o meu desafio é que você diga: Jesus, alcance-o. Eu quero até o final desse ano ver esse meu amigo no mosaico,
quê? Ah, mas até eu estou ouvindo alguns, né? Que não estão aqui. Ah, mas é para trazer para o mosaico ou para levar para Jesus? É que se levar para Jesus vai vir para o mosaico, meu amigo. Não tem fé privada. Se vier para Jesus, vai vir para o mosaico, vai vir para a igreja. Ah, mas ele foi para outra igreja, então está tudo bem, amém. Mas a ideia não é só foi para Jesus. Não existe esse negócio de que foi para Jesus e não veio para a igreja. Quando a gente vai para Jesus, a gente vai para a igreja. E aí eu falo do mosaico porque eu acho que aqui é legal, né? Eu acho que a igreja da gente é bacaninha, né? Não é excelente não, mas é bacaninha, né? Tem seus defeitos, seus problemas. Beleza? Vamos fechar esse compromisso? Sociedade da Cruz? Então vamos ficar em pé, vamos orar. E assim a gente encerra essa noite. Eu acho que a Van já está aí. Eu vi ali a senhora chegar umas 50 vezes ali na porta. Não me avisaram, viu? Estou achando que é até às 10, era até 9h30. Ninguém me dá o horário? Vamos orar. Pensa nas duas pessoas. Pensa agora em duas pessoas. Uma que já é do mosaico e não está aqui hoje. Outra que é um amigo seu, colega, parente, primo, irmão, irmã, seja quem for. E você vai falar: Jesus, alcance ele. E quando o Senhor alcançar, me usa para fazer o que o Senhor está fazendo na vida dele. E você quer vê-lo aqui no mosaico com você até o final do ano. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo nosso tempo aqui. Obrigado por cada pessoa que pôde estar aqui. Faz de nós buscadores implacáveis de Ti, Senhor. Buscadores implacáveis do Teu Filho, do Teu reino, Senhor. Ó Deus, nós queremos estar no mundo, mas nós não queremos amar as coisas do mundo, amar os valores do mundo, Senhor. Nós queremos viver no mundo, Deus, como Jesus viveu, como portadores da realidade da salvação do Teu Filho. Nós pedimos pelo mosaico, pedimos por pessoas que não estão aqui, que são no mosaico e não puderam estar hoje aqui conosco, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, que a gente possa tomar, Senhor Deus, a decisão e sermos determinados, ó Deus, em dependermos do Senhor, mas dependemos também uns dos outros, ó Pai, e sermos usados por Ti para ajudar uns aos outros, a nós permanecermos fiéis, ó Deus, a Ti. Permanecemos como buscadores implacáveis, ó Deus amado, do Teu coração. Nós oramos também por amigos nossos, parentes, pessoas que vieram agora na nossa mente, que nós escolhemos. Senhor, alcança essas pessoas. Ó Jesus, alcance-as com a Tua graça, alcance-as com a Tua salvação. E quando o Senhor as alcançar, nos chame para participar daquilo que o Senhor está fazendo na vida delas. Em nome de Jesus, nos dê a oportunidade de estarmos com essas pessoas, de compartilharmos o Teu amor com elas, de servirmos essas pessoas. Nós gostaríamos de vê-las até o final do ano, fazendo parte daquilo que o Senhor está fazendo no mosaico. Em nome de Jesus, leva-nos agora de volta para as nossas casas, debaixo da Tua proteção, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor.